como fazer os seus roteiros multidestinos sem precisar pagar caro. Qual que é o primeiro grande erro? Para você colocar mais cidades, né, ou muitas cidades no roteiro, você vai necessariamente encarecer a sua viagem. Eu vou viajar para 2 vezes, 3 vezes mais destinos. Aí a pessoa pensa que ela vai encarecer 2 vezes, 3 vezes mais a viagem. Então, se você coloca 3 vezes mais destinos, o preço da sua viagem vai triplicar. Isso não é verdade. Pensa que você vai comprar um carro e aí você chega na concessionária e quer comprar um carro lá que você acha que é muito caro. Então você vai negociar com o vendedor da loja ali, vai falar: não, eu não quero pagar isso tudo, ele vai te dar um desconto, você vai conseguindo baixar o preço, até que você chega num patamar que você não consegue mais comprar aquele carro por um preço menor do que aquele, porque o vendedor não pode te oferecer um preço mais barato, ele chegou no limite dele ali. Então, o que acontece quando você chega nesse limite? Que você não consegue pagar mais barato por aquele carro e o vendedor também quer te vender aquele carro. Ele vai começar a te oferecer certas regalias, certos apetrechos, digamos assim. O vendedor vai te falar: não, eu não posso baratear mais o preço, mas eu posso colocar o ar-condicionado de graça aqui pra você. Ou eu posso te dar de brinde os tapetes. Ou eu posso trocar o banco de tecido comum e te dar o carro com um banco de couro. Percebe que nem tudo gira em torno de você baratear os custos? A economia também quer dizer agregar mais valor à sua viagem. Então é isso que acontece na viagem também, que você pode fazer roteiros mais econômicos, não necessariamente precisando baixar o custo ao máximo, mas fazendo um roteiro completão, pagando o menos que você pode, né? Economizando ali até esse limite, sem você perder a qualidade. Você precisa quebrar essa crença de que para você viajar muito e conhecer muitos lugares, você vai necessariamente pagar mais caro. Isso só vai acontecer se você não fizer uma boa logística e ter um bom senso ali no quanto de cidades você vai colocar e quanto tempo a sua viagem vai durar. Mas a princípio, você não precisa, se você quiser pagar barato, colocar poucas cidades, mas sim as cidades certas. Aquelas cidades que vão te criar oportunidades, financeiramente falando. Então você precisa fazer uma seleção mais criteriosa desses destinos. O que eu gosto de chamar de seleção apurada de destinos. Ela tem que ser apurada, por quê? Porque se você faz de uma maneira aleatória, você não sabe exatamente se aquele roteiro tá caro ou barato. A possibilidade dele estar caro é grande. Então você precisa ter intenção nessa escolha. Então existem vários critérios para você selecionar essas cidades da maneira correta, para que você consiga fazer uma viagem mais econômica, super interessante para você. Mas eu quero focar em apenas um desses critérios aqui. E esse critério é justamente a oportunidade. Você pode escolher destinos oportunos que te permitam fazer um roteiro que é o roteiro sanduíche. Imagina esse roteiro como se fosse um sanduíche. As bandas do seu pão são justamente aqueles destinos ali que vão começar e encerrar a sua viagem, né? Então são as suas passagens internacionais principais. É aquela onde você vai sair do Brasil para ir para esse destino e de onde você vai sair para voltar para o Brasil. E tudo aquilo que está no meio entre essas bandas é o seu recheio. Você pode rechear esse sanduíche da maneira que você quiser. Quando você tem essa flexibilidade, você pode botar carne, queijo, alface, salada. Se você não quiser salada, não põe. Se você quiser outra coisa, é você que escolhe, é você que monta este sanduíche. Da mesma forma que é você que monta esse roteiro. Uma das técnicas do método que você pode utilizar para criar esse roteiro sanduíche é a técnica das cidades-chaves, que são aquelas cidades que vão destravar a sua economia. São elas que vão permitir que você crie esse roteiro mais econômico, porque com essa técnica você consegue colocar mais destinos na mesma passagem sem você pagar mais caro por isso, né? Isso vai muito contra o que a maioria das pessoas fazem. O que elas fazem? Elas querem viajar para, sei lá, Portugal, elas compram uma passagem de ida e volta para Lisboa. E aí elas fazem aquela viagem simples, um roteiro xoxo, conhecem pouca coisa, ou seja, viaja pouco e paga caro por aquilo. Ah, Larissa, mas eu consegui uma promoção de passagem aérea para Lisboa, tava barata. Será
que a longo prazo, pensando a longo prazo, valeu a pena pagar barato nessa passagem? E depois, quantas outras passagens mais você vai ficar pagando para ir toda vez para a Europa? Quantas passagens você vai ficar pagando para fazer essas viagens tradicionais? Você gasta muito mais dinheiro. Isso é muito difícil de enxergar porque, a princípio, quando você olha o preço da passagem e você fala que tá barato, você não consegue enxergar que ela tem pouco valor. Quando você sabe exatamente como criar esse roteiro sanduíche, você está criando oportunidades. Você otimiza o seu dinheiro, você otimiza o seu tempo, porque na mesma viagem você já está conhecendo várias cidades. Pode ser várias cidades de um mesmo país, podem ser várias cidades de diferentes países. Consequentemente, mais países numa mesma viagem. Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Ao invés de ir e voltar para Lisboa, você chegar em Lisboa, mas voltar de Porto. E na mesma passagem, você já ter esses dois destinos. Você pode fazer isso. Você pode conhecer Lisboa e Porto na mesma passagem. Ou seja, você está simplesmente adicionando destinos de forma gratuita ou muito barata, porque às vezes o preço varia um pouco, mas muito pouco. E você tá viajando mais, né, para mais lugares. E além disso, você tem uma outra vantagem. Você está ganhando flexibilidade. Flexibilidade geográfica. Porque se você tá ali em Lisboa, você tá no sul de Portugal. Quando você está em Porto, você está no norte de Portugal. O que você tem aqui no meio entre uma cidade e outra? Várias outras cidades. Qual que é o roteiro comum? É você ir e voltar para Lisboa. Qual que é o roteiro estratégico? Roteiro sanduíche. As bandas do seu pão são Lisboa e Porto. O que você tem no meio? O seu recheio. E aí, como recheio, você pode colocar Sintra, Fátima, Óbidos, Guimarães. E aí, você vai fazendo o quê? Agregando valor ali o seu roteiro. E aí, você faz toda essa logística, saindo da cidade por onde você chegou até a cidade onde você terminou, que são as bandas do seu pão, e recheou ali da maneira que você quis, sem necessariamente duplicar ou triplicar o preço da sua passagem, da sua viagem. Mas você não precisa ficar só no mesmo país. Você pode fazer mais de um país. Você pode conhecer, por exemplo, a Espanha. Então você sai de Lisboa e faz a região do Algarve. Do Algarve, você cruza até Sevilha. De Sevilha, você pode seguir até Madrid ou até Barcelona, ou os dois. E aí isso aí vai variar um pouco conforme o tempo que você tem disponível. O que você está fazendo aqui? Você está trocando a sua cidade-chave. Então, quais que eram as suas cidades-chaves antes? Lisboa e Porto. Agora pode ser Lisboa e Barcelona. Ou Lisboa e Madrid. Mas não para por aí. Porque Lisboa é um destino extremamente estratégico. Não só porque você pode chegar por ele de uma maneira mais barata, mas também você pode conhecer de graça, comprando uma passagem para Londres. E aí você faz uma parada estratégica em Lisboa antes de chegar em Londres. Isso aqui é uma estratégia de passagem aérea. Seria uma outra opção no caso de você pensar, pô, não tenho tanto interesse em conhecer muito Portugal, mas gostaria de conhecer Lisboa. Então você pode conhecer Lisboa de graça e seguir direto para Inglaterra. E você pode continuar com a mesma ideia do roteiro anterior. Seguir de Londres para Espanha. E aí continuar usando as mesmas cidades-chaves, Madrid ou Barcelona, por exemplo. Então aqui o que você já fez? Primeiro você fez só Portugal, depois você fez Portugal e Espanha. Agora o que você está fazendo? Portugal, Espanha e Inglaterra. Tá percebendo a evolução? Acontece que muitas vezes existem voos, né, internos ali, ou enfim, deslocamentos que você vai fazer que não são boas oportunidades. Então, vamos supor que você testou esse roteiro, Portugal, Inglaterra e Espanha, e você viu que não estava compensando você sair de Londres para ir para a Espanha, porque estava caro. O que aconteceu aqui? Você não está tendo uma boa oportunidade, mas você pode criar essa oportunidade, lembra? Mais uma vez, o que é o roteiro sanduíche? É você escolher o que você quer rechear, como você quer rechear. Você acha que faz diferença você colocar o alface por cima do queijo? Ou o queijo por cima do alface? Faz diferença. A ordem dos fatores altera a qualidade do produto. Beleza, Larissa, não é uma boa oportunidade, então não vou colocar
Espanha no roteiro. Pelo contrário, você não vai tirar nada, você vai acrescentar outro lugar no roteiro, que é justamente a conexão que você vai fazer entre a Inglaterra e a Espanha. Ao invés de sair de Londres e ir direto para Madrid, parar em Paris. Supondo que uma passagem aérea, ou enfim, pode ser um transporte também. Se você encontrou ali uma boa oportunidade de um transporte que conecta Londres com Paris da melhor maneira, e você viu que Paris se conecta bem com Madrid, o que você acabou de fazer aqui? Uma conexão que vai juntar os outros dois países sem necessariamente você ter que eliminar nada e nem encarecer demais. Por quê? Porque você está gerando, você está criando essa economia para você. Então faz sentido você incluir mais uma cidade. Percebe as jogadas aqui, a inteligência da logística que você precisa ter? O que as pessoas fazem hoje? Elas olham lá, promoção para Lisboa, vou comprar. Você acha que isso vale a pena? Em 95% dos casos, não vale. Se você pode pagar barato ou valores muito parecidos para conhecer muito mais lugares. Quanto tempo você levaria para conhecer tudo isso individualmente? Quantas passagens você teria que comprar para sair desse país? Quanta energia você teria que gastar para fazer todas essas viagens separadamente? Já fizemos aqui várias cidades de Portugal. Já fizemos vários países além de Portugal. Então, Portugal e Espanha. Além de Portugal e Espanha, você poderia acrescentar Inglaterra. Além de Inglaterra, você poderia acrescentar a França. Agora, por que não sair da Europa? Estando na Europa, pode incluir a Turquia, pode incluir o Marrocos, pode ir mais para o leste e incluir República Tcheca, subir para os países nórdicos, sabe aqueles países extremamente caros que você fala, meu Deus, a aurora boreal nunca vou ver porque é caríssimo. Você pode chegar na Noruega, na Islândia. Já pensou em ir para a Letônia, para a Estônia, para a Albânia? Quem imaginou conhecer esses lugares? Eles são extremamente possíveis e acessíveis quando você segue esse método, né? Segue esse passo a passo direitinho para você mesmo criar suas próprias oportunidades de roteiros. Você quer conhecer Machu Picchu? Você pode fazer Cusco, pode incluir a Bolívia e fazer cidades como La Paz, no Salar de Uyuni, cruzando o Uyuni para o deserto do Atacama, ao invés de putz, achei uma ótima oportunidade para viajar para Buenos Aires. Será que com o valor que você estaria pagando nessa passagem hoje, você não poderia estar conhecendo mais Mendoza? Ou então, por 200, 300 reais a mais, você não poderia estar adicionando Salta? Ou Bariloche? Patagônia? Ushuaia? El Calafate? Então, é isso que eu quero que você enxergue. Né, para você parar de fazer aqueles roteirinhos xoxos, básicos, fazendo com que você viaje pouco e pague caro por isso. A ideia é ser o contrário, é você viajar muito pagando pouco, né? Você pagar menos para conhecer mais lugares.